Olá, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? A gente não sabe que horas vocês vão estar assistindo essa aula, possivelmente à noite, mas queria me apresentar aqui rapidinho, né? Deixa eu só aumentar aqui um pouco, pra, acho que é melhor para a gente bater esse papo. Queria me apresentar rapidinho aqui. Meu nome é Iveson Almeida. Eu serei o professor de vocês da disciplina de marketing aí no curso de logística. É uma disciplina que eu tenho bastante carinho, eu acho bastante interessante, pois o marketing aí é um mundo que a gente vai descobrindo durante esse semestre, durante todo o período. Eu tenho certeza que vocês vão estar curtindo muito, gostando muito e espero que a gente possa estar trocando muito conhecimento nesse processo, tá? Eu vou me apresentar um pouquinho mais já já sobre alguns detalhes do que eu sou, do que eu faço. Não sei se tem algum aluno aqui que já me conhece, ou, enfim, que já estudou comigo em outro semestre, que eu também estou na instituição já há um tempo. Então, mas de maneira geral, para aqueles que não me conhecem, eu sou professor da Unibra já há um tempo, e esse semestre a gente vai estar fazendo em um formato diferente, né? Então, a gente está fazendo essas videoaulas para vocês aqui, a gente está construindo algo diferente para que a gente possa estar continuando com o processo de desenvolvimento, com o processo de educação e a gente possa se adaptar, que a gente possa se adaptar, né, a todas essas mudanças que a pandemia, que o cenário do mercado tem apresentado para a gente. Então, vai ser um desafio, né, para a gente, para que a gente possa estar construindo junto. Mas desde o semestre passado a gente já tem feito algumas movimentações online e nesse semestre eu estou gravando essas aulas, a gente vai estar fazendo muito possivelmente parte do curso ou curso online. Então eu queria que vocês aí, a gente vai estar criando alguns canais, né, de comunicação para que isso aconteça. Então, nesse ambiente aqui, vocês sempre vão ter aí as salas, né? As aulas, que a gente vai procurar deixar sempre gravada. E eu vou criar aqui, a princípio, eu queria deixar aqui meu e-mail, que é ivson, com V mudo, eu vou deixar depois na tela para vocês, ivson17@hotmail.com. E aí eu queria que o representante dessa sala, ou o representante da sala, entrasse em contato comigo, né, mandasse um e-mail para mim, falando que é o representante da turma, para que a partir daí eu possa estar estabelecendo com ele ou com ela essa comunicação, né, de como que a gente vai estar trocando informação, conteúdo, material, além desse formato aqui online dos vídeos, tá certo? Então, deixa eu diminuir um pouquinho aqui para que eu possa compartilhar com vocês a minha tela, tá bom? Eu espero que vocês possam conseguir ver. Eu não sei se vocês estão me vendo, mas acredito que vocês pelo menos estão me ouvindo. Em alguns momentos vocês me veem, em outros momentos não. Mas eu queria destacar que essa é a nossa primeira aula, né, do curso de... Deixa eu ver se aqui a gente consegue aumentar. Perfeito. Essa é a nossa primeira aula do curso de marketing. E aí eu queria que a gente tivesse aí, na verdade, um pouco de algumas coisas mais leves, né, para que a gente possa estar se conhecendo e para que vocês possam estar se conhecendo também. O que é que acontece? A gente vai trabalhar nessa disciplina muita coisa prática. Vocês vão perceber que durante as minhas aulas e durante todo o contexto do semestre, eu vou trazer muitos casos práticos, vídeos, exemplos, principalmente os exemplos em sala de aula, de ações práticas, né? E de como vocês, a principal objetivo da disciplina é como vocês vão trazer esses aspectos do marketing aí para aplicar dentro da logística. E eu tenho certeza que vocês vão estar curtindo bastante e aprendendo muita coisa nesse tempo que a gente vai passar junto, tá bom? Então, deixa eu passar aqui esse slide. Bem,
Já me apresentando aí um pouquinho, falando do meu timeline profissional. Eu me chamo Ives Almeida, como vocês estão vendo aí. Deixa eu abrir aqui um pouco das informações. É interessante, né, a gente se conhecer aí um pouquinho mais. Eu sou... Queria ter uma oportunidade, talvez, de a gente se conhecer presencialmente. Quem sabe a gente vai ter. Mas eu sou professor da Unibra, como eu falei, e também tenho experiência lecionando em outras instituições aqui em Recife. Eu sou consultor de empresas, tá? Eu trabalho na área de consultoria empresarial desde 2000 e... acho que eu me perdi aí, 2010, né? Acho que foi a minha primeira experiência aí. Então já faz um tempinho, 2010, 2011, ainda na minha formação. Eu sou administrador de empresas por formação, né? Eu tenho minha especialização em desenvolvimento, em business, tá? E também é especialista em coach e desenvolvimento de carreira, desenvolvimento de pessoas. Então, hoje eu trabalho com projetos, na maioria deles, voltados para RH, para pessoas, para desenvolvimento de empresas e também para marketing, tá? Eu, passando rapidinho pela minha experiência, vou citar aí duas experiências importantes, né? Eu fui gerente por um tempo no Banco Santander, né? Trabalhei na parte de finanças, desenvolvimento aí de relacionamento também. Trabalhei na parte de relacionamento que tem muito a ver com marketing nesse sentido também. E também fui consultor da Deloitte, que não sei se alguém já conhece, ouviu falar, é uma empresa de consultoria e de auditoria, uma das maiores empresas de consultoria e auditoria do mundo. E acho que eu também trago muita coisa dessa experiência em minhas salas e no que a gente vai discutir aqui e construir, tá? E eu sou professor universitário, como eu falei, mentor de carreiras, trabalho com algumas mentorias e consultor de RH. E nesse processo de mentoria de carreiras especificamente, eu trabalho com projetos voltados para marketing digital. Então, digamos que seja um pouco do que eu faço, do que eu já fiz. Eu tenho aí dois certificados internacionais que eu queria compartilhar com vocês, que o primeiro deles é o da Kaplan, aí, que eu tirei aproximadamente em 2011, 2012, no Canadá, e também o certificado da Florida Christian University, que é a minha especialidade, que foi minha segunda especialização, que é minha especialização em coaching, tá? Então, tinha um pouco sobre mim, espero que a gente possa estar se conhecendo mais durante esse tempo, esse time que a gente vai passar juntos aqui. Então, já indo para a parte prática, né, do que a gente vai construir, do que a gente vai ver, eu separei aqui algumas bibliografias, tá, do que a gente vai ter em sala de aula. A primeira delas aqui, a mais importante, por isso que eu coloquei aqui no topo, é esse livrinho aqui vermelho chamado de Administração de Marketing, e essa 12ª edição, ela tem essa edição na biblioteca. Então, Kotler é o autor e é considerado aí já há um tempo a Bíblia do Marketing, né? Ele é um livro bastante grosso, intenso, mas ele tem um conteúdo aí bem interessante que traz aí muito conteúdo de base, né? Do que a gente tem aí como base na construção do marketing. A maioria dos assuntos e dos conteúdos que eu vou apresentar aqui para vocês em sala vai ser conteúdos retirados dessa bibliografia, né, da administração e marketing, mas também esporadicamente de conteúdos externos desses outros três livros aqui, que é Plano de Marketing, de Philip Kotler também, o Marketing 3.0, Planejamento do Trade Marketing, que é do Rubens, Saint Ana, e aí e com certeza conteúdos na internet, artigos, a gente vai construir isso no caminhar da disciplina, tá bom? Eu vou estar sempre compartilhando vídeos do YouTube, de conteúdos extras. E a ideia também aqui é que a gente vai ter aí, a princípio, duas avaliações, né, nesse semestre. E aí, nessa avaliação, eu vou já deixar aqui um livro para que vocês possam adquirir, comprar. Acredito que na biblioteca também tem esse livro,
mas ele também tem o e-book, né, o livro digital gratuito na internet, e aí vocês podem ver essa configuração aí se vocês vão baixar, comprar o livro, enfim, o formato que vocês preferirem. Tem o audiobook também que vocês conseguem baixar na internet, eu acho que no próprio YouTube. Ah, que é A Estratégia do Oceano Azul. Esse livro é um livro de leitura, tá? Ou seja, eu quero que vocês leiam a ideia desse livro aqui. Esses 4 livros aqui em cima são livros didáticos, né? São livros que a gente vai estar vendo aqui nas disciplinas. E esse livro aqui não vai ser um livro que a gente vai estar estudando ele em sala de aula, mas é um livro de leitura. Claro que os conceitos deles vão ser apresentados nas aulas, mas é um livro para que vocês possam adquirir, ler, e aí, ao final do semestre, na última avaliação, eu vou ter algumas questões aí sobre esse livro. Então, é importante para que vocês entendam o conceito e aí façam a prática da leitura, né, de maneira constante. Então, eu quero incentivar a vocês aqui a ter aí mais o hábito da leitura e um livro de estratégia de marketing, que é um livro super best-seller, super vendido e um livro de referência no mercado, que esse é a Estratégia do Oceano Azul. Então, baixem, comprem, vejam ou escutem um audiobook na internet, façam no formato que vocês acharem melhor, mas não deixem de consumir o conteúdo desse livro aqui, pois possivelmente a gente vai ter na nossa última unidade, dentro da nossa prova, algumas questões sobre o livro, tá bom? Então, eu vou deixar aqui para vocês esse material assim que a gente ter esse processo aqui de início de aulas e eu receber esse e-mail de vocês, tá? Eu pedi aqui para o representante me mandar um e-mail porque essa comunicação vai ser importante até para mandar os materiais complementares das aulas. E eu vou deixar aqui para vocês, eu quero enviar isso aqui para vocês, tá bom? Então, para que vocês possam acompanhar as aulas também. Tem essa mesma bibliografia aqui, né, que são esses 4 livros aqui em cima, para quem quiser ver e pesquisar na biblioteca. Então, para começo aqui, eu queria que. Deixa eu só tentar voltar aqui. Acho que vocês. Tentar aqui ajustar essa bolinha aqui. Enfim, não tá vindo para frente. Mas mesmo que vocês não me vejam, mas vocês vão estar me ouvindo o tempo todo, tá bom? Vou voltar. Maravilha. Então, dando seguimento aqui ao que a gente veio conversando, vou tentar deixar isso aqui em cima aqui para não atrapalhar muita gente. Deixa eu tentar pegar aqui uma canetinha. Então. Eu queria que vocês pensassem, na verdade, agora, insights, né? Ou seja, insights são alguns pensamentos que a gente tem sobre algum tema. E eu queria que vocês parassem aí, dessem pausa nesse vídeo em algum momento, talvez, e vocês pensassem e anotassem num caderno aí que está do lado de vocês, uma atividade bem prática aqui, em conteúdos, né? Em expectativas, o que vocês esperam, o que vocês têm de expectativas sobre essa disciplina de marketing e aspectos de marketing aplicado à logística. E aí vocês escrevam aí, por exemplo, num caderninho, e aí depois compartilhem comigo, para que a gente também possa estar alinhando essas expectativas de vocês. Então, eu sugiro que vocês possam até dar um pause aí no vídeo, e aí anotar, fazer algumas anotações, algumas ideias, e compartilhar comigo depois, e aí vocês retornam para cá, para que vocês possam anotar que tipo de ideias vocês têm do que será essa disciplina, né? Que expectativas vocês têm. E aí, vocês podem juntar tudo aí, por exemplo, e passar para mim por e-mail, a partir aí do representante, por exemplo. Enfim. E eu queria, assim, começar essa aula falando um pouco do marketing, tá? Falando um pouco da visão de marketing, mas antes de entrar de fato no marketing, antes de entrar de fato, assim,
em metodologia e tal. Eu quero trazer um conceito que eu acho que vai ajudar a gente a construir muita coisa, tanto para essa disciplina, mas também para a carreira de vocês. Eu sei que vocês aí estão buscando melhoras profissionais, talvez alguns já trabalham na área, outros estão buscando recolocação, estágio, enfim. E aí eu quero ajudar vocês aqui nesse processo, nessa aula inicial que a gente vai ter de uma maneira prática. E eu trouxe essa visão dos sonhos porque o marketing, né, ele trabalha muito com essa visão de modelo mental, do que as pessoas almejam, do sonho das pessoas, dos objetivos dela, da construção de ideias do que elas querem consumir. E tudo parte assim, de um processo de sonho. E eu queria que vocês pensassem aí, como exemplo, né? Eu sempre trago aqui uma pessoa que eu acho super referência, né, nessa área de marketing, todo mundo vai conhecer. Talvez alguns não conheçam essa cara, assim, né, essa imagem, mas logo, logo eu vou trazer aqui um spoiler de quem é essa pessoa. E ele é uma pessoa que eu admiro muito, ele tem esse aspecto, ele teve esse aspecto sonhador, ele teve essa construção e ele tem uma atuação, a empresa que ele criou, na verdade, tem uma atuação muito forte nessa visão da metodologia do marketing e como que essa construção do marketing traz para as pessoas. E eu acho que é uma referência, assim, que não sei se vocês conhecem, mas esse se chama Walt Disney, né? O Walt Disney, acho que com o Mickey ajudou a lembrar. O Walt Disney, ele foi a pessoa o nome dele é Walt Disney, ele idealizou todos os parques e os estúdios Disney. Então, a gente vai estudar um pouco do modelo Disney durante as aulas, mas aí ele traz essa construção e eu sempre digo que é bastante inspirador, né? Ver a história dele. Ele tem um filme, inclusive, no Netflix. Quem quiser assistir o filme, chama Walt antes do Mickey, né? Que é a história do Walt Disney antes do Mickey, né? Como é que ele construiu a história toda. E aí nesse filme, né? Nesse documentário filme, traz um pouco da história dele e traz assim o quanto que das dificuldades que ele também teve no processo de construção, né? Dos sonhos e do objetivo dele de carreira. E esse objetivo, essa construção que ele teve, inclusive teve a quebra da empresa, ele faliu algumas vezes, e vocês, uma coisa super interessante que eu acho é como que ele criou o Mickey, né? E uma das vezes que ele quebrou a empresa, que estava tentando fazer uma empresa de filmes, um estúdio de filmes bem pequeno no início, na garagem da casa dele, ele ficou uma fase sem conseguir entrar em casa, porque não conseguia pagar o aluguel e tal. E aí ele ficou um tempo assim, sentou na calçada da rua, e quando ele sentou na calçada da rua, ele viu ele disse, poxa, eu preciso ter uma grande ideia ali, eu preciso criar algo diferente, algo novo. E ele já desenhava desenhos animados, né? Na época era desenhos animados de desenho mesmo. E aí ele passou perto dele assim um rato, né? E aí ele fez, nossa, um rato, massa, um personagem que eu posso criar através disso. E foi quando ele criou o primeiro filme do Mickey, né? E a partir daí ele começou todo o sucesso e tal. Então, vê, de uma calçada, de um fator sentado na calçada ali, um rato, ele construiu e teve uma grande ideia através de uma coisa bastante improvável. Então, a construção disso é bastante interessante. Então, eu sugiro para que vocês assistam, né, esse filme no Netflix, que é o Walt antes do Mickey, e construam isso, assim, é bem legal e inspirador também. E aí eu queria que vocês tivessem aqui, uma passagem aqui de um dos filmes do Walt Disney que eu trouxe, né, que é o filme Alice, e para que vocês conheçam, tem uma passagem bem famosa, assim, que é quando a Alice se encontra com um gato, né, que é meio um gato, assim, meio que um mago, um personagem meio místico. E a Alice pergunta, assim, para esse gato, né, gato, você pode me ajudar? E tem um diálogo bem curto, assim, ele fala, sim, posso. Mas para onde vai essa estrada? Aí tinha dois caminhos, assim, né, meio que uma direita e uma esquerda. E o gato responde assim para ela, para onde você quer ir? Faz uma outra pergunta. Aí ela responde, eu não sei, estou perdida. E ele responde assim com o final de para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. E aí é nessa ideia desse fechamento aqui da última frase que eu queria que vocês trouxessem a concentração de vocês agora nesse momento. Vocês estão construindo aqui, a gente está começando a construir aqui um semestre, né?
A gente está começando a construir aqui, e vocês já estão construindo aí já há um tempo a carreira de vocês, estão aqui na faculdade para isso. E eu queria que vocês tivessem isso muito em mente, né? Para que ter um objetivo, eu vou ampliar aqui, não só para esse objetivo dessa cadeira, mas ter um objetivo de vida profissional é muito importante. E eu queria que antes da gente começar a entrar em metodologia, em marketing, disciplina, gastar esse tempinho aqui para que vocês entendam esse objetivo, né? O que é que vocês têm como objetivo? O que é que vocês querem alcançar? Para onde vocês querem ir? Porque como a gente viu aqui nesse diálogo, se você não tem, não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E aí você vai chegar em qualquer lugar. Pode ser bom, pode ser ruim. Então, eu quero motivar vocês, na verdade, a para que vocês tenham aí nesse momento, façam uma atividade prática também, uma segunda atividade prática dessa aula que eu vou já deixar aqui para vocês, é para que vocês pensem, parem aqui, assim que eu terminar a explicação, dê um pause aí no vídeo de alguns minutinhos, anotem no caderno também e faça. Só fechar isso aqui. E faça esse processo para a sua vida, né? E aí a gente pensa assim, de uma maneira lúdica, tipo, qual é o primeiro pensamento, né? Qual a fotografia de onde você quer chegar? Que foto você quer ter lá na frente, né? Que imagem você quer ter que representa o seu sucesso profissional? E eu queria que vocês parassem um pouquinho o vídeo e descrevessem numa folha de caderno talvez alguns pontos, enfim, um desenho, mas pensassem em onde é a fotografia e o momento em que vocês querem chegar, onde vocês querem chegar. E, e descrevam isso. Que sonhos vocês têm, que objetivos de carreira você tem depois da faculdade ou durante a faculdade, e qual que é o máximo que vocês querem chegar. Então pensem grande nesse momento, pensem em máximo para que vocês possam ter essa visualização da carreira de vocês. E em algum momento também eu vou querer receber esse retorno, entender um pouquinho das expectativas de vocês sobre isso, tá bom? Então dê um pause aí no vídeo, pensa, faz essa atividade, depois da mesma forma compartilha lá, talvez por e-mail, através do representante, e traz para a gente, para que a gente possa estar ouvindo e compartilhando essas ideias, tá bom? Bem, dando continuidade aí e andamento ao processo de introdução da nossa primeira aula, eu quero trazer aqui para vocês aqui já algum conteúdo prático, tá bom? É um conteúdo que a gente vai estar aí vendo alguns conceitos, nossa primeira aula de conceitos básicos do marketing. E agora que a gente vai começar a se aprofundar de fato sobre o que é o marketing, por que é importante para esse momento, tá bom? Então, vamos seguindo. E a princípio, a gente vai estar usando outras ferramentas também, como a própria ferramenta da faculdade, de atividades. Né? Eu vou estar construindo depois e passando para vocês um link. E a gente tem uma sala virtual. Não sei como é que a gente vai estar fazendo nesse semestre, mas eu vou estar passando para vocês os detalhes, o link de como que a gente vai estar realizando as atividades, tá bom? Então aí nas próximas aulas eu explico para vocês, mas por enquanto vamos manter aí o meio de comunicação e-mail via representante. Meu e-mail aí, como eu falei para vocês, eu vou repetir, é o Iveson17, né? Iveson dessa forma, 17, arroba hotmail.com. Então, dando seguimento aqui, o marketing, eu digo, tem uma frase assim que eu gosto muito que se chama o marketing, que é a arte de conquistar e fidelizar clientes. A gente vai trabalhar um conceito amplo ainda, tá? E aí, basicamente, eu gosto dessa definição, né? A arte é uma arte, né? Porque ele tem vários processos e ele precisa ser pensado muitas vezes, mas o objetivo é conquistar e fidelizar clientes. Então, a gente vai ter, seja qual for a área que a gente esteja, a área que a gente vai estar trabalhando, mas o objetivo do marketing é trazer aí essa comunicação para conquistar e fidelizar esses clientes. Então, eu trouxe aqui alguns conceitos práticos do marketing para que a gente possa ver, né?
algumas definições de Kotler, que a gente vê naquele livro que eu deixei para vocês. Então, o que é que ele diz aqui? Ó? Envolve a identificação e a satisfação das necessidades humanas e sociais, diz Kotler. Necessidades. Queria que vocês destacassem aí, anotassem esse nome, necessidades humanas. O marketing vai trabalhar isso o tempo inteiro. Eu vou entender essas necessidades, o que é que vai trazer essa satisfação. E muitas vezes essa necessidade é criada pelo marketing, tá? E aí, ó, o marketing, além de identificar essas necessidades para ir no ponto certo da venda, do relacionamento, entregar esse produto ou esse serviço para o cliente, o marketing envolve aí a criação dessas necessidades, como eu falei, né? Tem gente que nem sabe que tem aquela, tem mercado que nem sabe que tem a necessidade, mas o marketing tem essa responsabilidade de criar essa necessidade de maneira, digamos assim, psicológica, né, nas pessoas. O marketing tem muito de psicologia, de mindset, de neurociência, né, que é a ciência que estuda meio que um pouco de como a gente pensa, dos nossos comportamentos. Então, o marketing traz isso muito hoje, atualmente. E criação de necessidades que nem mesmo os próprios consumidores sabiam que existam ou que existiam. Então, esse é o desafio, é criar necessidades e algumas vezes identificar essas necessidades latentes. E aí, para concluir essa parte, segundo Kotler, o marketing não cria apenas, né, essas necessidades, mas ele traz aí, um moderno, ele cria, não só cria, mas ele cria e identifica essas necessidades, né? Mas não só apenas no fato aqui de criei a necessidade, ponto, acabou. Não, não é isso. Eu vou criar a necessidade, mas principalmente eu preciso satisfazer a necessidade, porque eu preciso obter lucro. Né? O objetivo do marketing dentro de uma empresa, dentro de um segmento, é eu vou criar necessidade. Para que eu vou criar necessidade? À toa, não. Eu vou criar necessidade para que as empresas possam satisfazê-las através dos seus produtos e serviços, né, que eles oferecem e obter lucro. E o objetivo principal é ter lucro, é vender um produto ou serviço. Então, esse é o conceito. Eu não só crio a necessidade, mas eu crio a necessidade para passar para a organização, e a organização vai ter a ideia de criar um produto ou serviço para satisfazer essa necessidade e com base nessas demandas. Tranquilo até então, dando seguimento aqui a essa ideia de Kotler, acho super interessante, onde um exemplo que a gente traz aqui muito legal, se vocês conhecem essa marca, né? É um exemplo que eu gosto muito de trazer, chamada Apple, né? Todo mundo sabe, Apple, a maçãzinha aí. Então, a marca do iPhone, que é o principal produto deles. E esse produto, essa marca, Steve Jobs foi o cara que criou tudo isso aí. Vocês possivelmente nem sabiam, né? Nem tem o nome da marca aqui nesse slide, mas vocês já conhecem a marca simplesmente pelo desenho que ela representa. Então a Apple aqui traz esse cenário e Steve Jobs criou isso aqui, lá quando ele criou o iPhone, de uma maneira muito boa. Não existia assim a necessidade de ter na época que ele criou lá o primeiro iPhone, que foi esse aí da foto. A população não tinha uma necessidade de ter um smartphone. É um exemplo muito legal que eu acho. Já existiam celulares comuns, mas ninguém entendia que precisava de um smartphone. Mas ele, com o estudo de mercado, com a pesquisa e tudo, ele identificou e fez, eu vou criar essa necessidade aqui. Tá? Já existia até mesmo o BlackBerry, né? Que era um smartphone diferente. Mas eu vou criar essa necessidade para as pessoas. E o grande diferencial dele foi o touchscreen, né? Que era a tela grande que ele tocava em tudo que ele precisava. E aí essa estratégia criou uma necessidade onde as pessoas precisavam ter a tela grande agora para manusear aquele aparelho e ter um smartphone. Então, hoje, todas as pessoas precisam de um smartphone para trabalhar, para viver, para estudar, mas lá naquela época foi uma necessidade criada pela Apple, pelo Steve Jobs, que é esse cara que fundou tudo isso aí.
Então aí, ó, ainda nessa definição, né, atividade organizacional ou não, o marketing ele pode estar hoje dentro de uma empresa ou dentro de um projeto apenas, não posso fazer, vou fazer um projeto aqui social. Então eu vou colocar o marketing por trás disso. As redes sociais trazem muito esse conceito hoje, por exemplo. Vamos falar mais sobre isso mais para frente. Mas o marketing é uma atividade organizacional ou não, ele está dentro de uma empresa como um setor ou não, né, como um projeto apenas, em um conjunto de processos que envolvem a criação, criação, a gente falou, comunicação, a gente falou, e a entrega do valor para o cliente. Outro ponto que vocês precisam circular aqui, ó, entrega do valor para o cliente. Então, criação de necessidades, necessidade, entrega do valor, demanda, comunicação, são pontos altos do marketing que a gente tem que estar atento para isso. Então, eu crio necessidade para entregar o valor. E a entrega do valor é o quê? É o produto, é o serviço que a gente criou, tá bom? Bem como a administração dos relacionamentos. Aqui tem uma outra área do marketing que é muito bacana, anda em conjunto, né? A administração dos relacionamentos com eles, de modo que beneficie a organização e o público. Então, o marketing é responsável também por não só criar essa necessidade e tal, mas ele é também responsável por trazer e administrar essa comunicação entre empresa ou projeto, ONG, seja lá o que for, e público. Ele é responsável por essa comunicação também. E aí, ó, só deixando aí um ponto. Gente, eu vou parar aqui em alguns momentos bebendo água, tá? E ele tem um tripé aí, né? Um triângulo aí que forma um tripé. Que é consumidores satisfeitos e os desejos dos consumidores. A sociedade, né? Que é o bem-estar. E tem isso hoje um marketing ecológico, um marketing sustentável. E também lucro. As empresas precisam lucrar. Então, o marketing ele se orienta para esses três grandes pilares: sociedade, consumidores e empresas. E ele é esse elo, esse link de comunicação, de interação entre essas três grandes áreas. Claro que essas grandes áreas aqui, elas vão se quebrando em outras áreas para que vocês possam ter aí também, para que a gente possa ter uma construção mais aprofundada desse cenário. E aí, aprofundando um pouquinho mais, ó, necessidades, desejos e demandas. São coisas que a gente vai ouvir muito dentro do marketing, né? E aí, quando eu coloquei essa foto aí, com certeza, assim, isso é uma coisa de comprar. Acho que todo mundo tem, né, essa necessidade não sempre, mas especificamente as mulheres muitas vezes têm esse conceito de consumir, de querer comprar e tal. Não sei, né? Mas não são só mulheres, mas homens também hoje já estão começando a ser um pouco mais consumistas. Já existem muitos produtos. O marketing trabalha muito para as mulheres, né? Por trás, como por exemplo, beleza, produtos de cuidados com a pele. Então, tipo assim, mexe muito com o emocional das mulheres, com o emocional das pessoas. E isso faz com que gere essas necessidades, esses desejos e essas demandas, né? Então, são três temas aqui que eu queria deixar com vocês. Necessidades. Que tipo de necessidades são essas que o marketing precisa identificar? Humanas, físicas, sociais e individuais. Gente, eu vou vender um produto ou serviço se alguém tiver uma necessidade. Eu vou vender uma caneta, né? Se alguém tiver necessidade de escrever. Se ninguém... E essa necessidade é uma necessidade social, digamos assim, porque os indivíduos no trabalho, na faculdade, na escola precisam escrever. Então alguém precisou criar uma caneta, né, para ter essa necessidade. Era uma necessidade que as pessoas tinham, por exemplo. Então, as necessidades podem ser coisas básicas, como água. Eu preciso vender água, né? E aí, ter isso colocado como necessidade humana, essas necessidades físicas, humanas, fisiológicas, sociais, individuais, criam esse conceito para que o marketing possa gerar esses produtos. Desejos são as necessidades moldadas pela cultura, né? A gente fala muito de cultura, né? As pessoas são definidas pela cultura que elas vivem. São objetivos que satisfazem necessidades. A cultura de um lugar. Então, por exemplo, a cultura do clima, a cultura dos relacionamentos,
no Brasil as pessoas têm uma cultura de um clima tropical. Então, existe, por exemplo, um mercado de moda praia, digamos assim, muito grande, porque existe um litoral gigantesco no Brasil. Mas existem alguns países que esse mercado é menos explorado, por exemplo, países da Europa que tem menos essa visão, países menores, ou sei lá, eu vou vender isso de uma maneira diferente, mas a moda lá vai ser um pouco mais de frio. Casaco, moda inverno, por exemplo, até dentro do Brasil, a cultura do frio, do clima influencia muito essa cultura, por exemplo, de roupas mais completas, né? Mais fortes, mais pesadas, no sul do Brasil. E aqui no Nordeste a gente usa isso muito pouco. Então, é uma necessidade criada por um desejo de uma cultura. Então, vocês comecem a criar esse quebra-cabeça aí, que gera as demandas, né? Que é quando os desejos podem ser comprados. A demanda é quando assim, eu tenho uma demanda, eu tenho um desejo do meu cliente que eu posso vender algo para ele. Então, as demandas é o que é que meu cliente quer. O que é que o cliente quer? Essa é a minha demanda como empresa. Essa é a demanda do marketing. Por exemplo, a gente está aqui numa instituição de ensino. O que é que o cliente quer de instituição de ensino? Desenvolvimento, aulas, visão de educação. Então, a demanda de uma instituição de ensino, por exemplo, é a necessidade de educação e desenvolvimento dos indivíduos. E esse é o desejo dos indivíduos. E aí a demanda da gente como instituição, por exemplo, é essa. E aí, dentro desse contexto, Maslow, vou deixar aqui, vocês vão ver super isso aqui. Com certeza, isso é um tema que a gente vai abordar nas nossas avaliações. Então, prestem atenção nesse conceito aqui, tá? Dessa pirâmide. Talvez vocês não tenham visto, mas chama Pirâmide de Maslow, que ele diz o seguinte: o ser humano, falando de necessidades, tá? Ele tem uma regra básica de necessidades. Então, quais são as principais necessidades que o ser humano tem? Então, de baixo para cima, aqui são as necessidades mais básicas. Então, quanto mais alto aqui na pirâmide, menos básica é a necessidade. Quanto mais baixo, mais básica. Então, necessidades fisiológicas, como fome, sede, e aí depois a gente vem aí que são as coisas básicas. Né? Se você tem fome e sede, você não consegue fazer nada. Não consegue trabalhar, não consegue comprar, não consegue fazer nada, fazer parte. Segurança, necessidade social de se relacionar, necessidade aí de autoestima, né, que já vem lá quase no topo da pirâmide, e no topo da pirâmide necessidade de autorrealização. Então, eu só consigo cumprir uma necessidade muitas vezes quando essa daqui está cumprida. Então, o ser humano ele meio que trabalha assim: opa, cumpri essa necessidade aqui, eu tenho comida e água, agora eu vou tentar me proteger. Eu vou, sei lá, tentar uma casa. Eu quero uma casa para morar, por exemplo, né? Tipo assim, um lugar para me sentir seguro. Aí, opa, agora eu já tenho um lugar para morar e agora eu quero me relacionar com pessoas. Então, essas necessidades, uma vez que eu preencho essa, eu vou buscar outras e busco outras e busco outras. Então, cada mercado tem uma necessidade específica. Talvez alguns mercados estão nesse nível mais básico, outros no nível intermediário e outros mercados consumidores estão no nível de autorrealização. Tá? Essa aqui é a fonte do que a gente trouxe aqui dessa pirâmide. E eu sempre brinco aqui que essa pirâmide de Maslow, que a gente acabou de aprender, né? É uma brincadeira, tá, pessoal? Mas ela tá atualizada agora. Essa pirâmide aí, ela tem duas visões que são aí, que as pessoas, é um meme, na verdade, isso aqui de internet, que as pessoas brincam que antes mesmo de beber, tomar água e comer, tem a necessidade mais básica ainda que se tornou nova, né? É o Wi-Fi e bateria celular. Então, uma tomada. As pessoas chegavam antigamente na casa das pessoas e diziam assim: você tem um copo d'água para mim? E as pessoas, claro e tal. E hoje em dia, tipo assim, qual que é a senha do Wi-Fi? E aí se tornou uma necessidade mais básica do que a gente brinca até mesmo necessidades fisiológicas. Mas isso é só um meme. De fato, aqui a pirâmide de Maslow é composta por essas 5 necessidades, tá bom, pessoal? E aí, ó, dando seguimento aqui, a gente tem, ó, a arte, como a gente falou, né? A arte, o marketing é a arte de identificar e escolher os mercados-alvos. Tá,
se eu tenho aqui vários mercados, né? Tem gente que está precisa disso, tem gente que precisa disso e tem gente que precisa disso. Como que eu preciso identificar que mercado eu vou trazer, que mercado eu vou trabalhar, eu vou vender meus produtos. Então, o marketing traz isso, além de trabalhar a captação desses clientes para fidelizar, né? Quando a gente trabalha aí esse conceito de relacionamento. Então, identifica o que público é esse meu através de pesquisa, a gente vai estudar como é que faz essas pesquisas de identificação mais para frente e trabalha essa captação e esse relacionamento com o público. Então, ó, vendas e propagandas é apenas a ponta do iceberg. Quando a gente pensa em marketing, a gente pensa muito em propaganda, vendas, né? Mas isso aqui é só um pedacinho desse marketing. O marketing por trás de identificar, de se relacionar, de estratégias, é um mundo aqui por trás disso. Então, que a gente possa ter essa mente aberta. E aí, pensando nisso, né, a gente vê alguns conceitos errados, porém incompletos do marketing. Como, por exemplo, marketing é só propaganda. Marketing é propaganda, mas não é só propaganda. Marketing é só a parte política, então politicagem. Não, não é. Marketing é vendas. Marketing é vendas, mas também são outras coisas. Marketing é promoção. Marketing é picaretagem. Então, são alguns conceitos que muitas vezes a gente traz como conceito único ou errado do que é marketing para as pessoas. Mas marketing é um conjunto, né, do que a gente acabou de ver. E aí, ó, o verdadeiro objetivo é tornar o supérfluo um esforço de venda. Então, o que eu quero dizer com essa frase? Eu quero que o marketing ele vem para que o processo de venda se torne fácil, se torne supérfluo, se torne secundário. Ou seja, quando eu tenho um marketing muito bem estruturado, por exemplo, é fácil vender. A venda é uma consequência. Então, esse é um dos papéis do marketing. Quando eu identifico o meu público certo, quando eu sei onde eu estou vendendo, quando eu sei as demandas e necessidades deles, e eu tenho uma propaganda, por exemplo, um marketing bem estruturado, eu vendo como consequência. Então, esse é um objetivo. Então, aqui, ó, nesse formato, algumas ideias, né, de vendas inteligentes, onde o marketing trouxe uma ideia aí mesmo de como a venda é uma consequência. Se vocês perceberem aí, em algumas propagandas de cerveja, né, de bebida alcoólica, muito de cerveja, sempre remete a uma visão de pessoas felizes, pessoas alegres, pessoas que estão se relacionando. Isso é um desejo das pessoas, né? O desejo das pessoas, de maneira geral, é verão, praia, biquíni, férias. Então, tipo assim, as pessoas querem esse momento para ela. E por trás da marca, nesse caso aqui é Skin, dessa cerveja que eu acho que é Skin, traz um conceito de, opa, uma propaganda, quando eu vejo isso aqui, e se eu consumir esse produto, meio que o que passa por trás da nossa mente é, se eu consumir esse produto, eu vou ter esse desejo aqui alcançado. Isso vai tornar a venda uma consequência daquilo ali. E aí, ó, eu tenho outros aqui, por exemplo, perfume. E se vocês perceberem aqui, voltando para a parte das cervejas ainda, é uma curiosidade que eu queria trazer para vocês. Quase que nunca, na verdade, existe uma lei atualmente que não se pode beber o conteúdo alcoólico durante uma propaganda de cerveja. Vamos ver que interessante. Ele faz um contexto tão interessante, o marketing aí, que ele mostra para as pessoas felizes e ninguém toma cerveja. Se vocês pararem para pensar numa propaganda de TV, as pessoas não bebem a cerveja, muito, muito geralmente. Então, por uma legislação que existe. E aí, mas mesmo assim, a atmosfera é vendida e o consumo é induzido, né? Muito legal isso. Ó, e aí, ó, existe um conceito de perfumes, por exemplo, né? Poxa, geralmente propagandas de perfume, né? Elas revelam assim um cara descolado, um cara que muitas vezes quando passa o perfume está muito relacionado à sensualidade, à atração, né? Quando é perfume masculino, por exemplo, né? Como esse exemplo que a gente está trazendo aqui, ó, um cara cheio de tatuagem, descolado, e aí ele diz assim, é comum também aquela relação, tipo, quando eu uso esse perfume, eu vou conseguir atrair as mulheres para perto de mim, eu vou conseguir ser mais atraente, né? E mostra muito esse cenário, né? Então, isso é um conceito que o marketing também traz de necessidade
básica, né? De necessidade de se relacionar de uma maneira como uma sensualidade ou com algo nesse sentido. Aqui, isso trazia uma propaganda muito antiga, né? Que é muito próxima aí dessa sensação da cerveja, que era cigarros. Antigamente trazia isso muito forte, né? Então, as pessoas que fumavam nas propagandas, isso foi proibido depois, mas era sempre assim, aventureiros, pessoas que eram atletas, pessoas que tinham um estilo de vida invejável. Então, isso era um conceito de que o cigarro, que quem fumasse, traria isso para as pessoas. E aí, a legislação identificou de que isso era mentira, né, propaganda enganosa, porque quem fuma fica doente, não consegue fazer esporte, não consegue fazer nada. Então, isso foi banido das propagandas e do marketing também. Então aí, ó, dando um segmento para a gente fazer os objetivos do marketing aí, ó, de maneira bem rápida. Vender mais, fidelizar clientes, aumentar a visibilidade do produto ou do serviço, gerenciar uma marca, como a gente já falou, né? Educar o mercado para que ele saiba comprar e engajar os colaboradores. Isso aqui chama endomarketing, né? Que é o marketing interno. Então as empresas também usam marketing de maneira interna para que os colaboradores fiquem mais engajados e motivados dentro das atividades dele aí de ação. Então, basicamente, pessoal, é isso que eu queria apresentar para vocês, tá bom? Nesse momento aqui, eu vou deixar aqui meu e-mail, ó. Esse é meu e-mail aqui, tá? Para que vocês possam anotar. A princípio, vamos usar esse e-mail. Então, dúvidas, questionamentos, é, concentrem isso aí, passem para mim para que a gente possa estar construindo da melhor forma possível. E aí que a gente possa também aí construir novas aulas. Eu vou estar passando atividades no decorrer do semestre para vocês também, mas aí eu vou explicar mais no detalhe dentro das ferramentas sobre essas atividades, os prazos e tudo mais. Então fiquem ligados e eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira aula, tá? E que a gente possa aí construir muito mais e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Então, até breve, pessoal. Tchau, tchau.